Você tem medo de arriscar-se? Esse é um assunto muito importante que muitas pessoas, às vezes, têm a dificuldade de conseguir arriscar. Muitas pessoas acham que arriscar é um erro e que o correto da vida é achar uma estrutura, uma segurança, um local de proteção. Pois bem, isso é óbvio que é necessário. Mas o quanto você é capaz de arriscar-se? O quanto você é capaz de projetar-se a algo maior, sair de onde você está e ir em diante? E crescer nem que seja um pouco por vez. Pois bem, a necessidade de arriscar-se é algo quase religioso. Muitas pessoas podem até confundir, mas na verdade não há muita diferença entre arriscar-se e algo que todo mundo conhece e chama de fé. Ora, o que seria a fé, senão justamente a possibilidade de mergulhar-se no absurdo improvável, né? Como diria Søren Kierkegaard, a fé é o ato de perder o equilíbrio por um tempo. Quem tem fé perde o equilíbrio, perde a segurança por alguns minutos, mas quem não arrisca-se perde toda a sua existência. A vida é justamente arriscar-se. E arriscar-se pressupõe perder o equilíbrio, perder a segurança. Muitas pessoas vivem tentando ter controle da situação. Enquanto isso, acaba nos freando numa condição. Muitas vezes nós temos que arriscar, perder a segurança mesmo, perder o equilíbrio. Uma criança que não sabe caminhar, ela sente-se segura sentada, parada. Sabe quando que ela se desenvolve? Quando ela se arrisca. O primeiro passo é um movimento de perder o equilíbrio. O primeiro passo é um movimento de arriscar cair. E muitas vezes, e sempre a propósito, caem. Pois bem, se uma criança não arriscar-se cair, ela não caminha. E uma criança que não caminha não se torna adulto. Na vida, nós somos eternas crianças em que temos que nos arriscar. E por que é tão difícil arriscar-se? Por que é tão difícil sair da situação, sair da condição atual e passar por uma condição maior? Porque esse passo além depende do risco. E nós compreendemos, na maioria das vezes, que o risco é uma coisa ruim, que arriscar-se, que perder o equilíbrio, que perder a segurança é uma coisa arriscada. Nos colocamos em uma condição de perda. Pois bem, não há como crescermos sem risco. Não há como caminhar sem cair. É absolutamente necessário a insegurança. E para nós entendermos melhor, basta você observar a dinâmica que eu vou mostrar aqui, ó. Muitas pessoas, elas têm dificuldade de ir em frente porque colocam-se naquela condição. Eu não consigo ver aonde eu vou, eu não consigo ver como fazer, eu não sei como resolver, eu não sei aonde eu vou chegar. Eu não vejo saídas para essa situação. Pois bem, a questão é, a nossa capacidade cognitiva, ela realmente é limitada aos nossos sentidos, às nossas percepções. A nossa mente, ela consegue captar aquilo que está ao nosso próximo, aquilo que está ao nosso redor. Aquilo que eu consigo ver, tocar, sentir, isso está aqui próximo e eu consigo ir até ali. E eu me arrisco até ali porque até ali eu vejo. Quando se trata de uma coisa que está além da minha capacidade, nós geralmente concluímos, não há solução, não tem saída. Mas veja bem, quando nós limitamos a nossa capacidade de ir, a nossa competência de ver as coisas, nós limitamos a uma capacidade muito pequena. A nossa capacidade de ver é muito pequena. O que nós vemos é muito menor do que tudo que nós ignoramos. O que nós conseguimos perceber é muito menor do que todas as possibilidades que existem. Então a nossa incapacidade de perceber soluções não é igual à impossibilidade de soluções, certo? A nossa incapacidade de perceber oportunidades é diferente de não existir oportunidades. Mas eu não vejo oportunidades, eu não sei como resolver isso. E por isso eu não me movo. Ora, aí que está o grande erro. Nós precisamos nos mover, lançar-se ao escuro, ao absurdo, mergulhar de cabeça nisso que podemos chamar de fé, para que aí nós possamos então conseguir ver as oportunidades. A mesma coisa da dinâmica do carro aqui. Se você tem que fazer uma viagem de carro daqui a Curitiba à noite, aí você poderia calcular da seguinte forma: nossa, mas daqui a Curitiba são 450 quilômetros, certo? Mas o meu carro, o farol dele,
tem um alcance de 30 metros. Então, se o meu carro tem um farol que dá 30 metros, como que eu vou viajar 450 quilômetros no escuro? Essa é a análise que muitas pessoas fazem. Agora, se você perceber que o teu carro ilumina 30 metros, e então se você tiver a fé, se você arriscar-se, se você se lançar no absurdo de fazer uma viagem de 450 km no escuro, com um carro que ilumina só 30 metros, e olha que ousadia isso, você consegue andar, mover-se, sem saber o que tem para frente, mas na medida em que você vai andando, a sua iluminação vai se tornando mais além. Agora, o grande fator está aqui, ó, nesse marco, você tem que arriscar-se. Sair mesmo no escuro, vendo só até onde dá, sem saber como vai terminar. Mas você tem que mover. Ah, mas é impossível, eu não vou conseguir. Essa é a frase de quem está se limitando aos 30 metros. E ignorando que à frente isso também será iluminado na medida em que você vai. Isso é arriscar-se. E não é um absurdo, não é loucura. Não é nenhuma coisa, não é um risco de vida arriscar-se, porque quando você vai movendo, as luzes vão clareando, ou seja, na medida em que você vai se lançando, os entendimentos vão se abrindo, e aí as soluções vão acontecendo. Então, em resumo, tudo depende de coragem, de lançar-se, de arriscar-se ou de termos fé.